Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast O que nos move. E hoje temos alguém muito especial para falar sobre algo que para mim é muito importante, que já foi inclusive foco de algo que eu gostaria de ter até me aprofundado mais, estudado mais, mas na época eu me dei conta de que era muito mais profundo do que eu imaginava. Então hoje nós vamos falar sobre yoga e cura emocional. Então, como liberar as nossas dores físicas e emocionais. E quem vai estar conosco hoje para falar um pouquinho sobre esse assunto e várias outras terapias é o Cláudio, que daqui a pouquinho eu vou deixar ele se apresentar, mas eu quero, antes disso, falar um pouco sobre o que é a yoga para mim na minha vida, o porquê que eu trouxe ela aqui hoje. E também, né, em especial, eu acredito que tu tem algo muito forte na hora de trabalhar com as terapias, é algo que me chama a atenção. Tu vive esse universo. Então, acredito que para as pessoas buscarem esse tipo de ajuda, de acolhimento, de técnica, tem que ser com alguém que vibre nessa, né, que vibre, como é que eu vou falar a palavra? Nessa frequência, né, desse universo. Então, como que o yoga, né, entrou na minha vida? Há anos atrás, eu entendi, através do movimento já, né, com a fisioterapia, que o yoga trazia algo a mais como benefícios, né, na recuperação, no alívio das dores das pessoas. Mas eu não tinha noção do que era yoga. E aí eu me inscrevi num curso e fui fazer, né? Achando que na época era que nem um Pilates, né? Era uma formação assim. Então eu, como fisioterapeuta, né, fui lá, me inscrevi e já no começo achei estranho, porque o curso começava às 6 da manhã. E eu pensei, meu Deus, 6 horas da manhã, que loucura, né? Mas tudo bem. Aí cheguei lá na escola e eu achava que as pessoas que estariam lá também eram profissionais da área da saúde. E cheguei lá, eu acho que eu era a única, né? Porque o resto era tudo um povo até meio esquisito, tá? Aí entramos lá, os professores, né? Os mestres que nós chamávamos, né? Muito queridos todos, né? Já direto nos encaminharam para a prática. Ó, vamos lá, todo mundo, e era um lugar muito legal, assim. E aí eu cheguei para a professora, né? E disse, olha, eu tô perdida, eu nunca fiz yoga na vida. E ela, é a primeira vez. E eu, sim, eu me inscrevi na formação e estou aqui. Ah, não, então assim, ó, primeiro nós fizemos a prática, né? E aí, quando ela termina, depois a gente dá um intervalinho e aí a gente vai retomar e aí nós vamos iniciar a formação. Então, tu pode fazer pela primeira vez. E eu, tá, mas eu não sei nada. E ela, não te preocupa, só segue o que o professor ali, né? O professor da aula, porque eram dois, né? E aí eu comecei. Enfim, foi um momento tão diferente. Foi a primeira vez que eu fiz a prática do yoga e foi muito forte. Foram 2 horas e meia de prática, bastante, né? Eu entendi, e como eu sou uma boa aluna, sempre fui, e ali eu me coloquei como uma aluna, né? Eu não estava entendendo nada, eu entendi que eu precisava fazer tudo. Então, eu vivi todo aquele processo ali, eu fiz tudo, só não consegui ficar de ponta A cabeça, né? invertida. A invertida, mas eu fiz com as pernas na parede, né? Então, enquanto todos ficaram retinhos ali, eu fui para a parede, né? Mas o resto eu fiz tudo. E eu lembro eu lembro da sensação, quando terminou tudo, a gente ficou deitado, e aí o professor veio e colocou um cheirinho na nossa mão, colocou uma almofadinha de cheirinho nos nossos olhos, né? Eu senti o meu corpo transcender, sabe? Foi uma coisa muito forte, uma experiência incrível. Terminou, eles deram um intervalo, eu não conseguia falar, eu saí fora de mim, sabe? E enfim, comecei ali.
né? Comecei desse jeito meio atropelado, sem entender muita coisa, mas eu percebi, nossa, que interessante, que forte, né? Até percebi também que não era nada daquilo que eu estava imaginando. Eu achei que eu ia lá aprender uma técnica para dar para os meus pacientes e não era nada daquilo. Então eu queria contar um pouquinho dessa história com a minha experiência com yoga, mas o quanto eu entendi já de cara. Eu senti em mim o que é o processo, né? E acho incrível. E sempre pensei, nossa, que pena que não tinha em São Luís na época, né? Ninguém para isso, para nos ajudar, para nos dar a yoga, porque eu acabei fazendo a formação, mas eu nunca atuei, né? Porque eu vi que precisava ser um perfil de alguém para se tornar essa pessoa que vai trabalhar com yoga, trazer esse tipo de terapia ali para a gente, né? Então, Cláudia, eu quero que tu traga para nós aqui um pouquinho da tua vida, da tua história, quem é você, né? Onde que tu mora, quem são, né? De quem que tu é filho, saber um pouquinho da tua história, porque aqui em São Luís tem alguém como você, né? Trabalhando com as técnicas que tu trabalha e muitas pessoas não conhecem, né? E que eu vejo que é algo muito forte, poderoso e valioso, que vai ajudar muito, né, na questão emocional, espiritual e física, né, das pessoas. Antes também, puxar que eu também trouxe a yoga porque eu trabalho muito com dor crônica, pacientes com fibromialgias, com fibromialgia e diversas dores crônicas, e eu olho muito para essas terapias como algo que vem a somar e ajudar bastante na recuperação e, na verdade, na melhora da qualidade de vida dos meus pacientes, das pessoas que sentem dor, né? Mas então fica à vontade para te falar um pouquinho sobre você. Tá certo. Então, eu sou o Cláudio Hamburger Adams, eu tenho o espaço Cláudio Adams, né, que é aqui na Salvador Pinheiro, no centro da cidade, já vai fazer 6 anos. Sou filho do Rock e da Elvira. Sempre morei aqui, uma época estive fora e sempre gostei das terapias. A minha formação acadêmica é em administração de empresa, mas não tinha nada a ver comigo, né? E que eu sempre fui aquela criança, assim, minhas amigas de infância, né, quando eu abri meu espaço, elas disseram, mas tem tudo a ver contigo. Porque quando tu era criança, em vez de tu brincar, tu queria falar de signo, tu falava de ascendente, que não eram coisas que criança falava, né? Então eu sempre gostei muito disso. E daí eu comecei, né? Eu comecei a fazer estudos espiritualistas, né? Através da doutrina espírita desde 2007, né? Comecei a frequentar, né? A doutrina, me ajudou muito, eu frequento ainda, faço estudo ainda, né? E só que eu também comecei a buscar também dentro da espiritualidade, né? As outras doutrinas, assim, porque eu sempre fiz terapia também convencional, assim, mas eu sempre percebi, através talvez até desse estudo, que tinha coisa oculta que não estava ali mostrando. E às vezes na terapia ali convencional, tu vai trabalhar só o que eu trouxe, né? E sem aquele olhar do que está oculto. Então eu observo muito nas terapias holísticas isso, né? Que ela trabalha o que não está ali, que a gente não viu, como aparece, né? O que tu não contou. Principalmente no Theta Healing, por exemplo, né? E então daí eu comecei a fazer eu fiz sessão de Theta Healing para mim, e aquilo foi um boom na minha vida, assim. E eu pensei assim, gente, eu preciso me formar nisso, trazer isso para cá. Bem aquilo que tu disse, né? Tem que, né? E daí eu comecei a fazer o módulo 1, módulo 2 e fui até o 10º, né? Porque Theta Healing tem que aprofundar muito, não é tu fazer o básico e sair abrindo uma portinha, não gosto disso, né? Eu tô aqui no disse, sou uma boa aluna, eu gosto muito de aprofundar nas coisas, né, Clarissa? Se eu me dedicar para aquilo, vai ser para aquilo. Daí eu fiz transição de carreira, né? Eu trabalhava, né, no comércio e tal, e daí eu me lembro que a minha psicóloga disse, tu não pode ser o terapeuta que é funcionário lá e tal. Porque daí que hora que tu vai estar atendendo uma coisa, que horas que tu vai estar estudando outra. E isso fica assim, ó, fez todo sentido para mim. Então, eu vivo 24 horas por dia e vivo de terapia. E, né, por que que eu entrei nisso?
As pessoas gostam muito, assim, quando eu faço nos cursos, que elas mostram muito um lado muito altruísta, né? Ai, porque eu tenho uma missão de ajudar os outros. Eu não era nada disso, assim, eu não sentia isso. Eu queria eu me ajudar. Eu queria entender a minha cabeça, que às vezes pensa muito, que às vezes meu pensamento não parava, não para. O yoga já me ajudou bastante. Então é por isso que eu fui para as terapias. E, consequentemente, as pessoas veem que tu tá fazendo aquilo, e daí tu se dispõe também a ajudar, e tu tá para servir o próximo, e as pessoas vão te procurar e vão aparecer na tua vida. As pessoas que são abertas para aquilo, né? E os nossos clientes, os Sim, nossos pacientes, enfim, vai sintonizar com o que tu vibra, né? Por que que aquela isso. pessoa não vem contigo e vai com o outro? Porque não é a mesma frequência e tá tudo bem, né? Mas então, principalmente era para mim entender, né? Por que que eu vim dessa família? Por que que, né? Ai, num núcleo Aham. assim, né? Em tal, eu tenho um núcleo, eu nasci num núcleo bem feminino, eu tenho 7 irmãs mulheres e eu o único homem, o oitavo E tu é o filho, mais o novo. mais novo, sabe? Daí, então, aí já tem coisas para entender, né? A minha mãe já Aham. veio de um núcleo que era 11 homens e ela de mulher, entendeu? Então Olha, aí tem sabe? Não é por sim. acaso esse tipo de Uhum. coisa, né? Então, então assim, eu sempre me fascinou esse assunto. Então, abri o Teta, fiz a formação de Tantra, terapia tântrica também, né, em Uhum. Florianópolis. Fui lá 2 anos inteiro, presencial. Tantra também. Tantra e Yoga falam muito, né? É do mesmo lugar, lá da Índia. Falando um pouquinho, assim, agora da mitologia, Ah, é né? legal, isso eu gosto dessa É, parte da história, né? por quê? Então, assim, ó, há 10 mil anos atrás na Índia se fazia Tantra, massagem tântrica, e já tinha práticas de Yoga através da mitologia do Shiva. Uhum. Shiva, que tem aquela mitologia que ele tem uma naja como adereço, que ele tá sentado em cima de um tigre. Você já viu essa imagem por aí? Já. Ele tá cabelo grande. Então, é esse que criou tudo. Não se sabe se ele realmente existiu ou se é um mito, mas na Índia é assim que é contado. E Uhum. ele que criou todos os asanas. Asanas são as posturas do yoga. E ele com a esposa dele, uma das esposas também, ela através do Tantra, porque o Tantra é muito matriarcal, né? Através do toque, né? Trabalha o corpo, as pessoas vão assim, dissolvendo couraça. Somos uma cebola e vai tirando as castas da cebola através do Hum. toque, né? No corpo, quando tu sente aquilo que tu falou, né? O corpo sente, tu vai, ai, tô sentindo. Estamos aqui, terceiro plano na Terra, não somos um Ah, espírito, temos um espírito, mas não é um mundo espiritual, então eu preciso sentir no corpo, né? E só que com o passar do tempo teve guerra na Índia, então tudo isso foi muito meio que rechaçado, tipo assim, ó, porque aquela coisa, conhecimento é poder. uhum. Então quando teve a invasão lá da Índia, tipo assim, ai, gente, não pode trazer isso para o mundo, porque isso aqui, ó, Tantra, isso aqui vai dominar, isso aqui vai expandir consciência. E as pessoas não querem consciência expandida, né? Não querem assim que as pessoas Hum. pensam por si mesmas. Então hoje, se tu vai na Índia, tem os templos tântricos, mas são fechados as pessoas. Mas lá é trabalhado muito a sexualidade como sagrado, né? Sim. Muito, muito, muito. E do Tantra deu origem ao Yoga. Porque daí na mitologia, uma das esposas do Shiva cortou ele, lançou pela Índia, e uma das ramificações surgiu o Yoga. Olha. Aham. A Shiva Kali. Tanto Ah, é a deusa Kali. Tanto é que quando a gente está fazendo a formação de yoga, a gente está cortando um monte de coisa da nossa vida. Eu praticava yoga para mim desde 2020 com outros professores, hum. mas ano passado, quando eu fui fazer a formação, eu cortei da minha vida, teve algumas coisas pessoais, de relacionamento, que, né, eu tive que toda uma mudança, então foi toda um Limpeza. cortar, um cortar. Ah, Então, quando eu cheguei lá e contei para a prof, ela disse, faz todo sentido. Tu está vivendo o Shivakali, que é limpando, cortando, para nascer um novo Cláudio. Então, o yoga, então, ele é uma filosofia, né? As pessoas acham assim, ah, é uma atividade física. Não, não é. Apesar de que vai mexer no teu corpo, vai modelar teu corpo, vai emagrecer, não sei, vai ficar mais longilínea, mas ele não é. Ele é uma filosofia de vida. Eu sempre digo, o yoga começa quando tu saiu do teu tapetinho, né? Por quê? Porque, por exemplo, assim, a gente estuda todos os preceitos do yoga, né? uhum. Não violência. O que que é a não violência? Não ter uma comunicação violenta entre Verdade. nós, né? Porque se a gente der violência, você dá um soco. Isso aí tá muito Uhum. explícito, mas, né? Não roubar. Ai, mas é tão fácil. Não, mas é não roubar ideias. É não roubar a dignidade dos outros.
o uso correto da sexualidade. Então, todos esses preceitos, durante a formação, a gente vai estudando isso. E também estudando os asanas, as posturas. Por que que a postura, digamos, da criança, que é o balasana, né? Uhum. A pessoa às vezes faz, e às vezes assim, ó, dá uma emoção, começa a chorar. Tem alguma coisa ali da criança interior dela Uhum. que acessou. E ali começa a dissolver, começa a curar. A gente não vai falar durante a prática ali. Depois, se ela relata, às vezes vem numa outra aula, ela me conta, eu me lembrei, eu tive uma memória, porque yoga acessa memórias. Uhum. Eu me lembro que aquela vez eu era criança, e daí eu era assim, eu era gordinha, eu era não sei o quê, eu era estranha. Então, acessou a criança interior. E Entendi. ali dissolveu, através, porque da permanência, né? Tu não vai montar uma postura, por exemplo, aqui, a postura do Trikonasana, né? A gente não vai montar ela para desmanchar. Então é permanecer. Então o yoga me traz muito para mim, ele me trouxe muito a permanência, porque eu era uma pessoa assim, ó, agora eu tô pensando isso, agora eu quero ir para cá. Tá, mas daqui a pouco eu vou para lá, e daqui a pouco eu vou fazer tal coisa. E o yoga me trouxe para cá e é aqui, O ó. centramento, E é no caso. constância, o centramento. Isso, Uhum. né? Que na verdade hoje, agora falando um pouco, tá todo mundo, Uhum, que é tudo. e todo mundo perdido para tudo que é lado, sem muito foco. E o que mais a gente está falando é de presença, é que quando falam de yoga para mim me lembra paz, calmaria, organização, é o que vem Uhum, para mim, assim, ficar, uhum, né? Silêncio. Então, não sei, é silenciar a mente. aham, Não sei se eu estou errada, uhum, mas é o que me traz. Da época que eu fiz a formação, a gente foi em alguns retiros, né? Tinha, né? Era bom de ir. E eu convivi com muitas pessoas diferentes, né? E o que mais era bom, que eu gostava, era disso. Primeiro, o do tempo. É que só de tu não tá, isso que na época nem existia telefone, tá? Mas eu lembro que só de tu não tá distraído, porque eu vejo o yoga muito, ele automaticamente, ele vai te puxando para um centramento. Tipo, a gente começa a se dar conta de quando tu te distrai. uhum. É uma auto-observação forte, tu começa a ficar muito concentrado em ti mesmo, né? E eu que adoro conversar, né? Uhum. Então, gosto de falar, 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 falar. Eu lembro que na época que eu fiz yoga foi uma época que eu estava bem calma e aprendendo bastante. Aprendendo que eu digo, como eu ficava mais quieta, eu ficava observando mais. E automaticamente as coisas começavam a acontecer diferente. Claro que depois eu acabei entrando num loop de novo, porque eu sempre achava que para as coisas estarem acontecendo na minha vida, eu precisava estar fazendo muita coisa, Uhum. pensando muito, né? E quando eu fiz yoga aquela vez, eu lembro que não precisa ser essa loucura. Só que eu não sei se eu tô errada, mas eu acho que o yoga acaba fazendo isso até de forma inconsciente. A gente nem se dá conta que tu tá ficando aquela pessoa mais, Isso. né? É aquilo que você disse, vai acessando as camadas, né? Ah, E então. um dos princípios também é limpar o desnecessário, né? De coisas, objetos em casa. Então tu vai ficando assim, ó, não é minimalista, mas bem isso, o necessário. O que que eu preciso para minha vida? Quais são as pessoas que precisam estar? Quais são as coisas que eu preciso? Será que eu preciso adquirir isso, tal coisa? Será que eu já preciso mudar, né? Então ele traz muito, e esse é um dos princípios. Então é por isso que ele te Hum, trouxe o necessário, o essencial. O que que é o essencial da minha vida? O essencial para mim, talvez não seja para ti, mas é muito autoconhecimento, né? Então como que se dá isso? Através das respirações dos pranayamas, porque não é uma simples respiração, né? Que é a respiração consciente. e hoje eu trabalho muito a respiração com os pacientes, né? Aham. Mas, porque ninguém sabe respirar. Ninguém sabe. E o quanto a respiração tem algo muito maior por trás dela, Aham. né? Então, a questão de quando a gente nasce, até se tu quiser, não sei, tu vai trazer também o que tu, né, sabe sobre essa parte, mas desde que a gente nasce, o que que aconteceu no parto, a forma como a gente vive, como que a gente se comporta na vida tem a ver com a forma que a gente respira, Isso. né? Isso eu sei também. E, e o tipo de respiração que é feito na yoga.
Então, Isso. queria que de repente se tu quisesse falar já claro. sobre isso. Então, os pranayamas que a gente fala, que é a respiração consciente. No yoga, durante as práticas, os asanas, então, é sempre a respiração nasal, não é pela boca, né? Então, aqui, ó. Uma respiração, não é? Uma sanfona, né? Não é superficial, é profundo. Duas respirações. Então, dentro das respirações pranayamas, então, tem, por exemplo, a respiração em A, que é obstruir, com o mudra da sabedoria aqui, obstrui a narina direita. Puxa o ar em 4 segundos, segura, solta pela outra. Puxa por essa. Solta. Então isso aqui não é uma simples respiração, é uma meditação também, eu tô consciente aqui. Tu tem que ser E a gente não é 2 vezes, a gente faz 10 sequências dessas no começo. E vai indo para mais. É uma respiração em A, porque ela vai oxigenando o cérebro e vai acalmando o sistema nervoso. Isso no começo da prática, né? Então vai estar lá fazendo as práticas, daí nós vamos. Não. Né? Daí durante a prática ali, tu montou lá o Adho Mukha, por exemplo, aqui, né? Respira, que é a respiração do cachorro. Isso aqui seria a postura do cachorro, com o focinho para baixo. Né? Aqui, respira. Porque ela, na verdade, é uma postura de descanso e as pessoas têm muita. Ai, mas eu não acho que. Não fica confortável. Porque às vezes está fazendo errado também. Daí eu corrijo ali durante. Respira, faz 4 respirações. Então ele vai trazendo, né, como diz aqui, suporte, estabilidade e integralmente. E fortalecendo aqui pernas e braços. Então, ele tem essa visão sutil e também a física, né? Então, por isso que vai, consequentemente, liberando para outras coisas. Mas como que eu consigo sustentar essa postura? É através da respiração. Ai, Cláudio, mas tá me doendo minha perna. Envia o ar para a perna. Como assim? Mentalmente. Então, tu tá respirando e tu vai enviar para aquela região de dor o ar, a respiração. E daí aquilo tu vai conseguir sustentar a postura. Que joia. Por isso que é tão importante, né? Então, Sim. eu sempre digo, yoga é a tríplice, né? É a respiração, meditação e os asanas, né? Praticamente dito, as posturas. O O movimento. Eu lembro que tinha, não sei se na tua tem, toda uma forma de transição, tipo, tu vai sair de uma postura e tu vai entrar na outra. Exato. Tem, né? Exatamente. Porque, assim, uma coisa que eu já vou deixar bem clara. Se tu assistir aula por aí e tu vê um senta e levanta, as pessoas não sabem nada. Entendeu? Porque é bem isso. Nós vamos fazer a liberação muscular primeiro. Primeiro a gente começa com a respiração, depois nós vamos para a liberação muscular, alongamento, tal. Não vai começar com o corpo não tá aquecido fazer isso aqui. Não vai. E daí a gente vai caminhando, né? Hoje vamos fazer uma prática mais em pé, ou mais no chão, ou começamos no chão e subimos. Depois fazemos todas em pé e descemos para o chão e não sobe mais. E daí deita no Shavasana, que é a postura do cadáver, e é feita a meditação. Porque quando deita, o Shavasana é muito importante, que é a postura do cadáver, né? Ali vai integrar. É como se fizesse assim, ó, puff, né, no teu corpo. Tu diz assim, no caso, se encaminhando para um final, Pro final, isso, que lá no é final. onde eu te disse que eu fiquei, Isso, porque ali tu e que entrou eu acho muito. que eu saí fora, sabe? Tipo, Porque como tu ficou 2 horas e meia, tu nunca tinha feito, ali teve que integrar o corpo, e teu espírito também integrar tudo aquilo que tu viveu. Então, essa integração. Tem pessoas que quase dormem, né? Mas não é o sentido, né? É ficar naquele estado de vigília, entre Isso, sono eu e fiquei quase assim. acordando. É aí. Né? E ali vai integrar tudo o que tu viveu. E começa a dissolver, né? Eu acessei memórias dentro do yoga quando eu fazia práticas muito incríveis, muito assim. E o yoga, ele tem o propósito, né? Tu mentaliza assim o que a gente chama o nosso sankalpa. Mentaliza tudo que tu quer durante a prática, o que tu gostaria que o yoga te trouxesse? E pode acreditar que ele te traz. Desde assim, ó, são coisas tão incríveis. Assim, quando eu fazia yoga com a minha antiga prof, que eu era aluno, nós estávamos fazendo uma postura lá e eu acessei uma memória de quando eu era criança. E eu estou usando o INSA, né? Lembra que a gente tinha aquelas aulas de apresentação, de dançar? Sim. E eu achava tão lindo, tão lindamente assim aquilo, sabe? Das meninas dançar e tudo mais, mas eu escutava não, mas o menino não dança, não pode fazer espacato. Ah, E sim. eu tinha uma colega de aula, a Manu,
que ela fazia lindamente. E eu acessei aquilo, me lembrei daquela memória durante a aula. Tá, e contei pra minha prof, aquilo me emocionou, assim, porque era parecido com espaccato. Ela disse, não, mas pode, menino pode dançar, menino pode tudo. E se passaram 2 ou 3 anos, e na academia que eu fazia, quando eu vejo a Manu estava entrando, e a Manu estava morando em Balneário Camboriú. Disse, ai, nós estamos Cláudio com yoga agora aqui. E vai estar vindo uma professora de Balneário. E quando eu olhei, era a Manu, a minha colega. Então eu fui viver o espaccato e fazer com a própria meu sonho de infância. Que legal isso! Ela morou aqui mesmo, agora ela Aham, foi embora de isso. novo. Então é muito incrível. Meu É, Deus, olha isso, que então demais. nessas pequenas coisas e nas grandes também o yoga te traz e ele te tira. Ele vai limpar da tua vida tudo que não é necessário, né? Uhum. E, e muito assim, ó, que as pessoas têm aquela questão, né? Ah, eu tenho que ser magro para fazer yoga. Às vezes vem, porque assim, ó, Clarice, é uma coisa muito importante. Aquelas acrobacias são maravilhosas. Mesmo a minha professora morou uma época na Índia e eu fiz lá em Horizontina, né? E ela me disse, aquilo é lindo, Cláudio, mas aquilo não é eu. Aquilo é mistureba. Aquilo são coisas que as pessoas colocaram para vender. Agora tem o hot yoga, que daí tu faz uma temperatura de uma sala superaquecida. Não é yoga. Não precisa. Uhum. Yoga, ele é simples, não quer dizer que seja fácil, Entendi. né? Então, quando tu vê aquilo muito mirabolante, muito misturando, descendo dos panos, não é. Aquilo é circo. E é bonito, é lindo, é maravilhoso, é circo de Soleil, mas não é. Não é esse Eu sei, não é o o que a sentido. filosofia E das está. pessoas às vezes não vêm porque elas acham que elas vão ter que fazer tudo aquilo, né? Uhum. Isso é importante falar também. Uma coisa que eu, às vezes, quando eu encaminho os pacientes, vários já, sabe? Eu já disse, olha, é interessante, por que tu não busca, faz um dia uma conversa, né? Vai lá no Cláudio, ele trabalha com yoga, vai te ajudar e tal. Ai, mas só de pensar que eu vou ter que ficar muito quieto, que eu não vou poder fazer isso, que eu não vou poder fazer aquilo. Uma das coisas também que eu pensei em te trazer aqui é porque às vezes existem crenças, pré-julgamentos. Eu não sei da onde que tiram Uhum, que aquela prática vai ser aquilo, sabe? E outra, cada um vai lá e vai construir o seu, o seu yoga, vamos dizer assim. Claro, tu vai estar ali explicando, mas o que eu quero dizer é que tu vai respeitando o o limite de limite cada um. de cada um, respeitando, tipo, eu não consigo ficar muito quieta. Tu vai trabalhar com a pessoa alguma coisa, sabe? Eu Uhum. sempre falo assim, ó, nada é engessado, É. Todo mundo sabe? me dizem bem isso. Ah, eu não consigo ficar quieta, eu não vou me concentrar. E aí eu até falo, mas gente, primeiro, eu faço até, eu devolvo com uma pergunta. Tu acredita que o ficar quieto, silenciar a mente, é algo bom ou ruim, Eu acho muito bom. né? Maravilhoso, é. Então, É olhar pra dentro, mas tem gente que ainda não consegue. isso, aí, o que que eu já escutei? Meu Deus, só de eu pensar que eu vou ficar ali parada, eu comigo mesmo, tipo, eu não quero ver o que vai vir. Eu já Uhum, escutei isso, né? uhum, E eu digo assim, olha, eu acredito que talvez não venha aquilo que não é para vir. uhum. E lá, tu vai estar interagindo com o professor, né? Com o instrutor ali. Ele vai estar contigo, ele vai estar observando as tuas reações, o que que vai estar acontecendo. E se tu tiver que fazer 20 minutos no primeiro dia, eu acho, tô falando besteira, mas é que com meus pacientes eu falo assim, sabe? Uhum. Tu vai fazer os 20 minutos, não tô conseguindo mais. Ele, né, ninguém vai te obrigar a ficar, sei lá, 40 minutos, eu nem sei quanto tempo de prática, mas é que como eu tive as experiências de ficar 1, 2 horas e meia fazendo prática, e claro que eu sei que não é assim. Não, é 1 hora, é. Porque é É, pra formação. Quando a formação, geralmente, daí é mais tempo. É. sabe, claro, tu tem que se desenvolver. Mas, enfim, eu converso com as pessoas sobre isso, né? É, elas têm essas crenças, sim. Elas têm pra tudo, né? Tem gente que às vezes prefere, assim, ficar com aquela dor, ficar com aquilo, ai, não se expor. Grande coisa, né? É, Exato. sabe, eu digo assim, ai, a vida é tão breve, grande coisa que você é, né? Ai. Eu sempre, Aham. sabe, já começar a quebrar esse ego também. Porque aí tem muito ego da pessoa. As pessoas Hum, estão super preocupadas em saber que tu tá entrando lá na minha portinha, assim, as pessoas vivendo a vida delas, elas estão lá de binóculo olhando se tu tá fazendo yoga, se tu tá fazendo terapia. é se dando muita importância para uma coisa que E não. isso, não se dê tanta importância. Eu sempre, essa é uma frase bem, que eu sempre falo. E
E eu sempre digo, não doeu o suficiente ainda. Então tá confortável o trauma. Porque no Theta Healing, por exemplo, que eu trabalho, qual é o, Boa essa. Boa essa. qual é o ganho que tu tem? Como assim? Qual é o ganho que eu tenho? Eu não ganho nada. Não, alguma coisa tem, né? Que eu entro lá no campo da pessoa, né? O Theta Healing é uma leitura intuitiva, né? E eu digo, e daí a gente, às vezes ela não percebe, e daí eu disse, eu posso te ajudar? E eu vejo, e tu tá carregando isso aqui, o ganho tem, é que daí tu tá sendo olhada, né? Então, forma uma crença ali. De alguma Uhum. forma, tu tá sendo cuidada, já que não pode pedir ajuda de uma outra forma, né? Então, ainda não doeu o suficiente. Porque quando dói, tu vai buscar, né? Seja o que for. Seja Entendi. uma igreja, seja um centro, seja o que for. Só que as pessoas às vezes ainda querem ficar Precisam presas nisso, sentir. né? É. E cada vez mais precisam acessar uma dor ainda mais profunda. Já tá lá na É. dor, já tá E arrebentando a isso também corda. eu entendi, sabe, Clarissa? Eu não fico assim, ó, violentando consciências. Uma coisa que eu aprendi na doutrina espírita é que a gente não violenta consciências. Oh, que legal essa palavra. É, Não como é que é? não violentar consciências. Fala um pouquinho sobre isso. É assim, ó. Isso é uma parada, tá no Evangelho, que Jesus, quando chegou numa cidade, ele não quis ser ouvido. Daí ele disse, balança a poeira das tuas sandálias e vamos sair. Ele não foi lá, assim, botar goela abaixo aquela doutrina dele. Então, é uma coisa que eu tenho assim, ó, eu não quero estar nos lugares terapeutizando, falando. Se as pessoas me perguntam, eu falo, mas no começo eu queria, porque a gente fica muito encantado com tudo e a gente quer que todo mundo Ver a transformação, ver encontre o que aquilo também que acontece. ajudar. Então, deixa, sabe? Eu acho assim, ó, que em algum momento vai ter esse despertar ou não, ou vai sair da vida achando que a vida é só isso, e daí quando chegar no mundo espiritual vai ver que existe bem mais, né? Uhum. Porque eu acredito muito, né, no mundo espiritual, então eu sei que a gente vai daqui para o quarto plano e vai chegar lá e agora, o que que fizeste com os talentos que eu te dei? Enterraste bem fundo por medo de acessá-los, né? É, Entende? pausa. É, verdade. Né? Então é isso, assim. E a gente tá aqui para se trabalhar, para mudar. E eu, assim, ó, faço tudo como eu te disse. Eu fui assim, ó, eu tô todo equilibrado. Não, Clarissa, por que que eu fui fazer yoga? Porque eu também não parava de falar. Eu também não parava de pensar, Uhum. sabe? E eu era uma pessoa muito pronto, falei. E eu escutei uma frase da minha antiga professora que ela dizia: saia com a elegância da postura. Que não é plof, pegar e desmanchar. E daí esse sair com a elegância da postura é na vida, das situações, das coisas, sabe? Entendo. Saia com elegância, Hum, né? muito bom. E outra coisa também, encontre conforto no desconforto. Porque às vezes a postura está super desconfortável, respira, respira. Tu vai encontrar esse lugar de conforto. A vida é desconforto. Como tu falou ali do parto, do nascimento, tu já nasce desconfortável, Uhum. né? Sentindo Cabeça para dor. baixo, tomando um susto, pelado, sentindo frio. É desconfortável, a vida é, e a gente tá aqui para evoluir tudo isso. E e vai se Exato. adaptando, né? Ótimo. Autossuperação. O yoga para mim é muito autossuperação também. Cláudio, aqui eu vou entrar num cerne. O que a yoga realmente transforma nas pessoas? Por exemplo, a yoga vai muito além de alongamento? Muito, né? Tudo Hum, isso que a gente já falou é muito além. É, isso. O que acontece no corpo e na mente durante a prática? é muito pessoal de cada um, né? Como te disse, tem gente que começa a sentir dor. Eu sempre digo assim, quando eu termino ali, como que você está saindo? Se recorde como que você chegou aqui na minha aula e como que você está saindo. E todo mundo sai com um sorriso no rosto, aquela paz, aquela tranquilidade. Nossa, eu cheguei aqui com dor, tava com uma dor no ciático. As pessoas reclamam muito de dor no quadril, né? Tem muita dor pélvica. Porque é onde guarda as nossas emoções, as Uhum. nossas águas, né? Tem aquele elipsoas, tu que é físico, Aham. esse músculo, ele é responsável pelos nossos traumas, pelas nossas emoções. É nele que está guardado. Por que que enrijece? Porque enrijeceu o trauma. Olha. Não trabalhou a dor, enrijeceu o músculo. Então, no yoga, a gente trabalha muito essa região. É interessante, porque eu que trabalho com a físio, né? Hoje aumentou muito, eu tô percebendo, né? É, coluna, mas pelve, né? Uhum. E que também tem a questão visceral, bastante órgãos ali, né? É. E se relacionando músculos com órgãos, né? Aham. E aí entra mais a questão tua, teu conhecimento todo. Ah, muito legal.
Como a yoga ajuda no equilíbrio emocional? O que que tu acha que ela acessa? Ela vai limpando, né? Como eu te disse, Tá, assim, acessou o trauma, já às vezes chora, às vezes ri, às vezes não sabe o que está limpando, mas assim vai ter uma consciência em casa é dessa e forma que vai ela trazendo vai. essa paz continuamente, né? Não é em uma prática vai trazer benefício, vai, mas é o contínuo, né? Em Uhum, espaço-tempo, uhum. né? E aquilo tu vai hoje eu parei de falar tanto menos, eu parei de pensar tanto menos. Por quê? Porque eu tenho né, respiro Sim. mais, consigo mais assim não dar essa resposta de pronto para as pessoas. Não virei um anjo, porque aqui na Terra não é lugar de anjo. Daí anjo em outro plano, né? Uhum. Estamos aqui todos, né, imperfeitos. Que bom, né? Então, mas é esse respirar que faz a gente pensar, que faz. Então, eu estou falando por mim, né, dos meus benefícios. Claro. Hoje é isso que me trouxe essa direção, é para cá. Tem uma outra frase assim: o tempo, ele não respeita nada que não teve a contribuição dele, né? Então, as coisas que não foram Uhum. construídas com o tempo não perduram. Entendi. Oh, isso é outra coisa forte. É. Então, é uma prática com o tempo, vai fazendo um mês, 2 meses, como tenho, ela está comigo ainda, alunas, que é a questão, né, por exemplo, sobrepeso. Ah, eu não vou conseguir fazer, nunca vou conseguir ir para o chão. Ela ficou 3 meses comigo, no terceiro mês ela foi para o chão e hoje ela vai para o chão e faz postura no chão e tudo mais. Por quê? Porque o yoga, ele libera os nossos medos. É medo de ir para o chão. Uhum. Sim. Não é questão de não vai conseguir levantar, não vai conseguir sentar, é medo. Então ele vai liberando os nossos medos, sabe? Ele vai trabalhando esse sistema nervoso com a respiração. Quando tu respira, sai o medo, eu consigo. Sabe o que está vindo em mim? Porque eu sou um poço de medo, né? Uhum, Eu tenho um mentor, né? O Marcel, ele diz que nós somos um poço de medos, né? uhum, Mas quando tu tá falando isso, vai me vindo uma imagem assim, ó, de portas que estavam fechadas e que tu vai acessando, uhum, sabe? Muito direcionados para o medo, porque eu me considero uma pessoa muito corajosa, uhum. porque apesar de todo o medo que existe em mim, e não é Tem também o pouco, atributo da coragem. tenha coragem. Então, essa questão assim de, mesmo com medo eu faço, porque o medo ele me paralisa pouco, Uhum, mas que nem eu já escutei as pessoas falando para mim, Clarissa, na situação que eu enxergo de você, era para ti nunca ter feito nada. Não era nem para te ter ido estudar fora, né? Pelo tamanho que é o meu medo de tudo, né? E aí eu comecei a me dar conta que mas junto com o meu medo estava a minha coragem muito presente. Não, eu tô com medo, mas eu faço. Eu tô com medo, mas eu faço. E agora eu tô falando isso que o yoga vai te trazendo uma libertação, né? aham, Aos pouquinhos ele vai te abrindo os canais, né? As isso. portas, e daí tu começa a ver que, tá, mas faz sentido? Não, não faz. E aí tu vai lá e. Por- Pode falar. porque, por exemplo, nas escalas das vibrações, né? Medo é uma vibração, uma frequência, uma emoção. Uhum, Nas escalas das emoções, já viu aquele gráfico em hertz, quando é medido? As pessoas acham que o medo é o que vibra mais baixo, né? E não é. uhum. É a vergonha. Se eu tô com vergonha de fazer yoga, eu não faço nada, eu fico dentro. O medo, por isso que tu vai com medo, mas vai igual, já viu essa frase, né? Então ela é mais pra cima. A vergonha é pior. É a pior de todas, porque na vergonha tu fica dentro, tu fica com vergonha. E a vergonha é quase que o oposto é semelhante ao orgulho. Ou eu tô com vergonha, isso o meu professor de yoga também me explicou pra nós. Ou eu tô com vergonha de fazer, ou eu tô com orgulho. Eu tô com orgulho, porque orgulho também. Eu me sinto preenchida e eu não preciso de nada. Que eu já Uhum. sou. O orgulho diz isso, eu já sou. Eu não preciso fazer yoga, eu não preciso fazer terapia, eu já sou. Legal isso. Ah, o que que muda? Não sei se é assim que eu tenho que fazer a pergunta para ti. O que que muda no sistema nervoso na prática de yoga? Quando eu falo sistema nervoso, pode ser até a parte física, biológica, mas também. Tu começa a se entender. Entender realmente assim, né? Ah, isso aqui realmente não é pra mim, não adianta eu ficar insistindo. Ah, eu Hum, tô com essa dor aqui porque talvez eu não tenha chorado ainda o suficiente, eu ainda não tenha olhado, eu não tenha perdoado, eu tô ressentindo. A gente tem os 3 R's, né? Ressentimento, remorso, raiva e revanche, que é a vingança.
Então eu ressinto fulano, eu ressinto aquela situação, eu tenho remorso por ter feito tal coisa. Então ele vai limpando esses R's. E tá no yoga, eu como uma pessoa extremamente mental, tu tá falando tanta coisa interessante aqui que tá me despertando muita coisa. É, tu vai lá, a pessoa só faz a prática, tu não chega a sentar um pouco, contextualizar, explicar como é. Sempre. Ah, Sempre contextualizamos. ah, isso por isso, aquilo por aquilo. Aham. Ah, Quando isso eu é tô legal. fazendo a prática, por exemplo, tu tá fazendo agora ali o Trikonasana, ele vai trabalhar tal coisa, tá liberando tal coisa, e essa postura, ela ajuda a olhar para novos pontos de vista, dentro Uhum. das crenças, tal e tal. Daí tu percebe o olhar da pessoa, por exemplo, que no yoga o olhar é linear aqui, ó, né? Por exemplo, vai fazer uma postura de torção. Às vezes eu vejo a pessoa olhando para baixo, ou então olhar para o céu. Não é nem para o céu e nem para baixo, é aqui que nós estamos. Hum. Né? Daí eu digo, o que que tá olhando para baixo? Ai, tá constrangida, eu não pude. Aí tem a encolhida, a expressão corporal, às vezes a mulher, às vezes não podia se expressar, abrir o peito, se mostrar, falar, olhar aqui, né? Então tudo Tudo isso, toda traz. hora eu vou falando já. E eu vou Ah, falando, não é uma coisa em interessante. silêncio nós dois lá. Apesar de que Hum. muitas vezes é. Mas quando eu percebo esse sintoma, porque o corpo tá mostrando, ele fala o tempo todo, né? E daí eu vou dizendo, ó, tá trabalhando isso, tal coisa. Daí a pessoa diz, realmente faz sentido. Daí depois ela me conta, eu fui criada assim, que eu não podia me expressar, que eu não podia falar. Então eu olho para As baixo, coisas elas vão se mostrando, se então. mostrando, exatamente. Tá. Cláudio, falando um pouquinho sobre yoga, emoções e dor crônica, Tá. tá? Vamos tentar aqui ver o que que dá para nós linkar, até porque o meu objetivo também, além de expandir mais a consciência das pessoas sobre a importância e a força de uma prática como o yoga, tá? Uhum. É também fazer com que quem tem dor se permita experienciar, viver algo diferente para daí também ajudar, né? Uhum. Porque tomam remédios, fazem a fisioterapia, que é excelente, que é a minha área, Claro. incrível, né? Fazem terapia, mas que existe hoje, né? Tanta coisa que dá para fazer. E eu que convivo com as pessoas que sentem dor, eu tenho fibromialgia, né? Eu sinto dor todo dia, o tempo todo, Uhum. tá? Então, eu sei que se me trazem algo que possa melhorar a minha vida, pelo menos um pouco que seja, né? Já é extraordinário, né? E aí eu te pergunto assim, ó, qual a relação entre emoções e dor física? No teu ponto de vista, o que que tu já tem? Tu tem Uhum. alguma coisa para falar sobre isso? Aham. Antes de mais nada, assim, por exemplo, tu falou da fibromialgia. Tu sabe o que que é fibromialgia no insight na leitura intuitiva? Hum, Fibromialgia é aquela pessoa que não consegue parar. Eu não paro o tempo todo fazendo coisas. Se vem uma dor crônica para mim, olha só a oportunidade de eu parar. Outra leitura intuitiva dentro da visão do Theta, né? Eu não consigo receber amor. O momento que eu estou com fibromialgia, eu estou sentindo dor, alguém vai me cuidar, alguém vai me olhar com amor. Daí, obrigatoriamente, vou acabar recebendo, porque daí agora é uma dificuldade de receber. Mas muito é a pessoa que não consegue parar. E em relação, então, interessante. às dores, eu tenho uma aluna que ela tem psoríase óssea, né? Então, ela tem algumas limitações, né? Na perna, não consegue dobrar e tal. Também, quando ela veio, será que eu vou conseguir? Eu disse, faz. Tô com muitas dores agora no frio, né? Ela sente mais dor ainda. E ali também tem muita emoção não dissolvida. Uhum. Daí ela me relatou algumas questões, então a gente começa a dissolver. Agora a perna dela já começou a ceder, já começou a alongar, né? Já começou, não dobra ainda, né? Mas começou. Por quê? Porque além de trabalhando o físico na permanência, porque eu sempre digo, a permanência vai fazer alongar, né? Então, Hum, permanência na postura, né? Nós vamos montar e nós vamos ficar um tempo aqui hoje, sim. né? Pernas na parede, 5 minutos, daqui um mês, 10 minutos, entende? Então, vai Hum, indo. E a permanência vai dissolvendo aquilo. E ali também, né, através da conversa, ela vai vendo as questões dela. Às vezes ela nem precisa nem me contar, porque a gente às vezes não quer contar. Ela me contou, sim. relatou porque ela, né? Mas então o que que acontece ali, né, Clarissa? Ali a doença já está instalada no corpo. Uhum. Precisa do medicamento. Sim, Precisa da físio, precisa. A terapia, o yoga é mais uma coisa que vai agregar.
Sim. Porque quando, né, as doenças começam o que primeiro nos adoece? Não é o corpo, é o nosso espiritual, né? Então, o espiritual, o meu órgão espiritual, o meu corpo espiritual adoeceu, tem sombras. O yoga acessa muito as sombras, a mágoa, ressentimento e tal e tal. Aquilo vai repercutir em alguma coisa, raiva mal digerida, câncer no intestino, né? Não é uma regra. Eu sei. Mas tu vai analisar, vai conversar com as pessoas que já tiveram muitas vezes, não digiro isso, não engulo, né? Mas aonde começou isso? Na minha alma. Quando eu consigo trabalhar antes, né? Não vai desenvolver lá na frente um câncer. Mas quando desenvolver, vai precisar do medicamento, não adianta. Claro. Né? Para curar, enfim. Então o yoga ele faz esse trabalho muito preventivo, né? Eu diria. Tu começa a dissolver ali quanta coisa que tu vai evitar na tua vida daqui para frente, né? De dores, de coisas, de doenças, enfim. Não precisa nem esperar chegar. Não precisa esperar chegar, né? Porque até tem aquela coisa, o corpo pode guardar as emoções, né? Ele guarda. Guarda tudo. E a gente até às vezes guarda, evita sentir, emoção não sentida, mais dor. Através dos nossos centros de força, os chakras, né? Já viu, né, aquela imagem dos chakras, né? Aqui o coronário, o terceiro olho, que tem as cores, né? Violeta, verde no coração, estômago amarelo, sexual, que é, né, o movimento aqui com a terra. Aqui nesses centros de forças, eles ficam obstruídos, né? É ali que ele guarda também. Então, o yoga ele vai acessando e limpando isso também, fazendo eles harmonizar através das práticas e tudo mais. Então, na verdade, e também, assim falando, o estresse influencia dores musculares e inflamações, né? Como a yoga pode ajudar pacientes com fibromialgia? Então, nesse caso, eu acho que é tudo isso que tu falou. Né? Porque limpa, porque auxilia, porque Ali tu traz... já vai parar, porque se eu disse fibromialgia eu não paro, bom, agora eu vou parar para quem? Para cuidar de mim. Não é para fazer outra coisa. Já começa aí, né? Quando eu começo o yoga, eu sempre digo, sinta-se feliz por estar dedicando esses minutos para você, né? Então ali parei, vou me sentir... Sabe que eu fiquei 1 semana, 7 dias, fui fazer uma formação em meditação. E faziam 3 anos que eu tinha comprado essa formação. Eu não ia porque eu tinha medo. Medo do quê? Como que eu vou ficar 7 dias sem conversar? Porque não podia falar, né? Como que eu vou ficar 7 dias meditando? Porque eu achei que eu ia ficar o dia inteiro sentada meditando. Vibrando no on. Isso. Eu achei que eu ia ficar vibrando. É isso aí. Isso mesmo. E aí, sabe que a questão do celular nem foi. Até uma coisa que me surpreendeu, que as pessoas dizem, ai meu Deus, como que eu vou ficar sem telefone? Não, o telefone não era o problema. O problema era eu ficar com essa sensação, tipo, eu tinha essa coisa de ficar parada sem poder falar, né? E estar lá foi, assim, ó, de verdade, acho que foi a melhor coisa que eu já podia ter feito na minha vida. Foram as melhores últimas férias que eu já tive. E foi eu comigo mesmo, sabe? Era incrível, eu adorei o que eu conheci de mim, sabe? Eu acho que eu vejo o quanto é importante como as pessoas deveriam se dar essa permissão de estar consigo mesmas e ver o quanto é bom estar com elas mesmas. E aí, no mundo tu fica bem. Aquela frase que às vezes a gente escuta, primeiro tu tem que se amar para depois amar os outros. Primeiro... Mas sabe, lá eu pude sentir isso. Sentir, porque não é teórico. Isso, né? E eu pensei, bom, se eu tiver que ficar sozinha hoje, eu tô bem, né? Aquela necessidade, às vezes, de precisar estar nos barulhos, com pessoas, nas conversas, no barulho, no ruído, eu já não sei até quando eu vou assim, mas eu vou te dizer que tá seguindo comigo aquilo que eu ganhei. Porque teve tempo também, não foi ali 5 minutos. Teve toda uma semana, aquela coisa do tempo que eu disse. O tempo respeita o que ele participou. O Marcel fala muito isso, né? Essa questão de tu se dar o tempo para que algo realmente aconteça aqui, né? Falo para os pacientes, né? Na físio, a primeira coisa que eles me perguntam,
quanto tempo, quantas sessões eu preciso? Isso. As Né? pessoas não querem parar. Não. Não querem se dar esse tempo. É magia, elas gostam muito da magia. Eu tive um paciente, é um relato assim, um paciente, né, com uma dor no ombro. Ele conseguiu fazer umas 5 sessões, eu acho. Mas sendo que dessas 5, em nenhuma ele estava totalmente presente, extremamente ansioso. E tá tudo bem. Eu sempre digo assim, ó, respeito o tempo, o momento, a consciência, o nível de consciência de cada um. Sim. Às vezes a gente lamenta, né, Cláudio? Como é que tu falou a palavra? Eu não violento as não vou Violentar a mais consciência. violentar as consciências. Eu não violentei a consciência desse paciente, sabe? Porque eu até comecei a tentar entrar numa questão de convencimento. Claro, eu fiz todo um trabalho, tentei trabalhar a respiração, não, né, ele não conseguia, né? Aí ali eu comecei a perceber que talvez ele não estivesse nem pronto até para o meu atendimento. Acontece muito. Então, Chega pessoas pra mim que eu digo, yoga não chegou pra ti ainda. isso, né? E daí eu- acabou que acabou que eu liberei ele, né? Não, enfim, por causa disso. Mas voltando aqui um pouquinho, a respiração e a meditação realmente ajudam no alívio da dor? É, aquilo que eu disse, sim, né? Envia para onde o ponto de dor, pensa, ai, tá doendo o joelho, envia o ar mentalmente. Tô respirando, né? Consciente, e envia, que vai cedendo, vai começar a dissolver. Sabe que na visão da nossa, assim, né? Onde que entra a respiração e meditação? Eu li um livro de um médico escrevendo sobre o nervo vago, né? E o nervo vago é um nervo do sistema nervoso autônomo Sim, a gente estudou parasimpático. aqui, Isso. E aí, ainda não se tem muita pesquisa, tem, né, tá tendo, mas que realmente comprove que a meditação, que a respiração jamais, tá? A meditação um pouco menos. Mas que nem esse médico diz, ele é um americano, né? Na dúvida, eu estou praticando todos os dias, né? De alguma forma, eu estou tentando colaborar para o melhor funcionamento do meu corpo, através, às vezes, do estímulo do nervo vago, porque é o nervo que faz essa transição. Então, a gente olha muito, eu na físio, eu faço minutos de meditação no início dos atendimentos para aqueles pacientes que eu vejo que dão conta, né? Porque eu preparo eles para receber a terapia. Porque enquanto eles não colocam consciência e presença no corpo deles, eu via, eu trabalho há 23 anos, né? Eu via que a resposta, que o resultado não era tão bom, né? E aí que eu vejo na yoga uma questão até de reforçar o trabalho que eu também já faço. Eu não faço yoga, mas eu tento olhar para esse tipo de questão, né? Foco em ti, né? No que tu tá precisando, né? E só uma polêmicazinha, assim, mas se a gente for analisar, o mundo não mudou muita coisa. Desde aquela história que eu te contei lá da Índia, que teve a invasão, e disse, isso aqui vai dominar. Será que essas pesquisas, elas estão interessadas em saber mesmo que funciona? Não é mais interessante eu continuar fabricando remédio e medicamento? É falado sobre isso, Né? Sim. Então, tipo assim, eu sou uma pessoa que quase não tomo medicamento, entendeu? Não tomo, eu busco um monte de recurso, assim, olha, se eu tô alguma coisa, faço um chá de boldo. Uso Entendi. muito, né? Porque as plantas também têm né? É da onde que vem, né? Tudo. Porque eu sou, assim, do núcleo, assim, meus pais, minha mãe tomaram muito medicamento, minha mãe sabe, e eu disse, eu olhei, respeito, mas eu quero fazer diferente Claro, disso, né? sim. Então, às vezes, a gente tem que ter esse olhar também, sabe? Eu, quando me dizem assim, não foi comprovado, assim, será que teve interesse em ser? Né? Na Né? verdade, até tu sabe que esse médico, esse livro é bem legal desse médico, sabe? Ele incentiva e estão fazendo e tentando puxar aonde que entra a respiração, a meditação. Ele fala mais do nervo vago e na questão de controle de processos inflamatórios do corpo, toda essa parte de dor crônica, né? Fala muito sobre isso. Mas ele é um cara que está Graças a defendendo. Deus que tem pessoas que estão buscando, Ele a medicina tá. está buscando muito esse olhar, E né? ele é um médico, né? Ele é aquele nato pesquisador. Ele Aham. precisa da pesquisa, da ciência. Só que ele mesmo ainda não
estão conseguindo achar na ciência a resposta. Mas ele disse, mas na dúvida eu estou praticando todo dia. Isso é maravilhoso. Ele está fazendo, é bem bom o livro dele, assim. Como na tua visão, assim, a Cláudia, tu pensa que dá para desacelerar um corpo que vive em alerta constante? Através dessas práticas, como eu te disse, né? Buscando yoga? Buscando, respirando. Esses dias eu atendi uma cliente que ela vai fazer um teta. E daí eu coloquei ela a respirar, porque ela disse, eu nem respirava. Agora que eu me dei conta que eu nem respirava. Claro que a gente tá ali, respiração não tá aqui, né? Mas essa consciência, ela não tinha se dado conta, assim, eu acho que eu nem respiro, de tanto que eu falo, de tanto que eu, né? Primeira coisa, começa a respirar, né? Que é a primeira coisa que a gente faz, né? Sim. Quando saiu. E se não respira, morre, né? Quais transformações tu já observou em pessoas lá no teu trabalho? O que tu tá vendo, assim? Tanto de dor, quanto de relacionamento, o que tu já... Ai, muita coisa, né, Clarissa? Nesses 6 anos, assim, muita gente passou já pela minha porta, muita gente, assim. E é tão legal quando as pessoas se encontram na rua e te abraçam e digam assim, ai, por tua causa, ou assim, aquela vez ali, eu fui instrumento, né? Eu não gosto de dizer, eu, Cláudio, isso, né? Mas eu fui instrumento, né? De fazer descobrir quem que ela era. Eu saí daquele relacionamento abusivo, né? Eu descobri que tal coisa, eu saí daquele emprego que estava me massacrando, né? Questão de dor física também teve, né? De pessoas às vezes que chegou assim, teve uma cliente com fibromialgia e ela chegou toda assim, meu Deus, assim, tanta dor. E passou-se muito tempo e eu vi ela, encontrei ela no mercado depois e ela foi empurrando o carrinho de compra, assim, toda desembaraçada, sabe? E isso, assim, é maravilhoso, né? Sim. Tu vê essa Enquanto transformação acontece. nas pessoas. Tu sabe que o meu relato contigo, assim, porque, né, eu já tive a oportunidade Sim. de te procurar, eu consegui, através do que tu me trouxe, né, acessar o amor que eu estava com dificuldade de acessar, entendeu? Uhum. Então, às vezes, alguém vai lá e se liberta de algo, de algum relacionamento abusivo, e às vezes alguém vai lá e consegue acessar. Acessar. E eu acho isso muito forte, Uhum. né? Então, às vezes, talvez uma coisa muito no meu inconsciente também, né? Na hora ali foi forte, foi forte mesmo o impacto, né? Que eu fiquei uns dias depois tentando entender o processo, e aí que me caiu a ficha do que eu acessei ali. E por causa daquilo, muita coisa boa eu me permiti, né? Então, que nem tu falou, assim, a fibromialgia talvez seja uma das questões no qual, além de uma pessoa que não para, é alguém que talvez tenha De dificuldade. receber amor. Isso. E daí tu conseguiu acessar? Consegui, exatamente. Então, tu me ajudou muito. O que normalmente melhora primeiro? Mente, corpo ou emoções? Ou é tudo junto? Tu consegue ter... Eu percebo assim, a pessoa às vezes ali na hora ela fala, eu tava com dor no ciático, eu não tô mais, tô saindo daqui. Então, né, sair mais calma. Isso é muito pessoal de cada um. Tá. Mas quando a pessoa relata com a dor, ela diz, melhorou, saiu, soltou, né? Tô mais calma, tô mais Geralmente é o tranquila. físico, talvez. Talvez o físico. Depois ela vai perceber esse mais sutil. Tá. Assim, vamos puxar um pouco assim, yoga. Yoga não é só meditação, né? Não, Então, nem essa, então assim, a meditação, eu acho que entra meio que... Se fosse falar Muitas do posturas. yoga, tá? Claro que existe que nem tu disse, até a forma de respirar te coloca num estado um pouco meditativo, né? Mas no contexto geral, não significa que tu vai lá ficar só... Não, essa é uma dúvida que as pessoas têm. Não, é 10 minutos, 5 minutos, dependendo cada prática é diferente, tu não vai lá fazer a mesma aula sempre. E a gente vai trabalhar posturas. Às vezes, assim, eu monto dessas posturas aqui 15 posturas para a pessoa fazer. Às vezes a gente vai trabalhar em 5. Por exemplo, assim, como agora é inverno, então a gente tem dentro do yoga o Vinyasana. O que é um Vinyasana? É saudação ao sol, um Vinyasana. Tá. Sobe o braço, desce, entra pro corredor,
a postura do corredor, vai pro cachorro, entra na postura da cobra, tô falando assim, né, deita, Eu sei, sobre, é aquela um vinyasa, sequência. né, então é uma sequência, por quê? Porque é inverno, então a gente não vai permanecer tanto, Tá. né, vai aquecer mais o corpo. Verão, tu vai fazer isso aqui, tu vai transpira mais e tal, então eu não dou tanto vinyasa no verão. Eu dou mais, daí são poucas posturas, a gente trabalha em uma aula 5, 6 e mais permanência. Faz a postura da árvore, te coloca em pé, tal e tal, daí eu vou falando, vou dizendo para a pessoa respirar e eu vou dizendo quais os benefícios que ela está colhendo daquela Tá. postura ali, entendeu? Entendi. É, A yoga ajuda também nos relacionamentos, autoestima e clareza mental. total, né? Autoestima, muito. Hum. Eu tenho yoga na minha vida. Eu tô passando a faixa de segurança, sim, eu tenho yoga na minha vida. E tu ir, Ah, aqui é. que legal. É. O silêncio e a desaceleração, bem rápido assim para te Uhum. responder, podem ser uma forma de cura? Sim. Eu quero falar um pouquinho rapidinho, então, sobre o Theta Healing e as terapias integrativas, assim, no caso, Tá, o que tu faz, de forma breve, talvez, trazer o que que é o Theta Healing, tá. como que tu associa isso, não sei se tu acaba associando ou indicando, a pessoa vai lá, faz um yoga, faz um Theta e... Depende, conforme que ela chega pra mim. Às vezes o yoga não chegou pra ela, vai precisar começar lá no Teta, né? Às vezes ela já é cliente de Teta, ela quer começar a fazer yoga, ela quer, ou Tantra, enfim. Tantra também é um salto no escuro, assim, no abismo, né? Tipo assim, mergulhar pra dentro, né? Então as pessoas não estão preparadas. Né, mexer com a sexualidade, mexer com o corpo, né? As pessoas têm muita crença em relação à É, sexualidade. muito. Mas o Theta Healing, basicamente, né, ele é uma ferramenta, ele é uma terapia criada pela Viana Stable há uns 20 anos, mais ou menos, que é uma meditação guiada Theta. O que que é uma onda Theta? Onda Theta é a frequência do sono. Quando dormimos, entramos em Theta. Então, Beta, frequência da fala, né? Theta é sono profundo. Quando tu entra no sono profundo, tu acessa traumas, bloqueios, memórias. Por exemplo, tu tá lá com sono profundo, eu disse, ai, Clarissa, deixa eu pegar teu telefone, tal e tal, sei o quê. Ai, pega, deixa eu dormir. Entendeu? Né? Tu Hum, saiu do teu ego, não, esse telefone é meu, não pode pegar. Entendeu? Então, entendi. quando eu conduzo a pessoa numa frequência, não é que ela dorme lá. Ela entra em teta, ela fica consciente. Mas ela entra nessa frequência, sai do ego, do que pode, que isso não pode, que isso aqui é certo, e entra na frequência de Deus, do amor incondicional. Sai um pouco da questão da mente, Da do ego mente, é. controlador E daí a ali. gente vai olhar para aquela questão que ela trouxe, eu sempre digo, o que que tu veio, por que que tu tá aqui? O que que mais está te incomodando no momento? Ah, é tal coisa. E daí quando eu conduzo ela na frequência, eu digo assim, ó, através, né, o que ela vai sentindo, esse campo mais sutil. E daí eu pergunto, né, vou fazendo as perguntas e vou cavando, fazendo o auto-digging, que a gente fala que é a escavação. Uhum. Tá, e o que que vale, de uma forma mais prática, por exemplo, eu quero um apartamento no Leblon. Uma pessoa às vezes chega a essa questão, assim. Tá, e daí a gente vai lá na frequência teta, por que um apartamento no Leblon? Porque eu sempre sonhei, eu quero, eu acho bonito, eu vi nas novelas, tal e tal. Esse é o ego, esse aí é o que ela me Aham. trouxe. Então a gente entra em teta, Uhum. vamos lá. E a gente faz uma cocriação. Como que vamos cocriar? Vamos, fecha os teus olhos e vamos visualizar esse apartamento, então. Ele tá com essas paredes, tem essa textura, tem esse cheiro, tá. Perfeitamente, ela visualiza, né? E daí eu digo assim, tá, e agora dá uma festa e convida alguém, convida as pessoas. Quem é a primeira pessoa da festa? A minha mãe. Por que a mãe? Ah, minha mãe era médica e ela nunca ia nas minhas coisas, ela não foi na minha festinha do primeiro ano, no formatura, no pré, Hum. papapá. Ali, então, quem sabe, um apartamento no Leblon ela vai. Então, qual que é o trauma Ah, com a mãe? Não tem nada a ver com o apartamento. O apartamento é. nem faz sentido nenhum. Eu libero, daí, através dela, ela entendendo que essa mãe estava ocupada, era médica, trabalhava demais, estava provendo, colocou o pai na festa, colocou, sei lá, babá, sei lá o quê, mas Uhum. teve o olhar, mas não teve, né? Ali é a criança que está querendo apartamento no Leblon para mostrar. Aham. E ego não cocria sonhos. Quando eu quero uma coisa para mostrar para fulano, opa, não vai dar, não vai acontecer. Uhum. Porque as coisas não vêm pra gente mostrar, entendeu? Ela vem porque é um propósito, né? Quando ela entendeu que era isso, não tinha o menor sentido, eu não quis mais apartamento nenhum.
Que legal! Então o Muito Teta Healing, ele bem. também dissolve muitas ilusões. Claro. É, Bom, que a gente chama de sonhos, mas elas são só ilusões. claro. Que tu também trabalha com isso, né, Cláudia? Então, Aham. deixar aqui que é bem legal. Para nós ir se encaminhando para o final, eu quero trazer contigo um momento mais descontraído, tipo um quiz rapidinho, tá? Uhum. Eu vou te fazer uma pergunta, tu só me responde sim, não, Uhum. é, não é, bem Uhum. rapidinho. Uma palavra que define yoga para ti. Libertação. O que que mais adoece as pessoas hoje? Ai, esse dia a dia, essa coisa assim, ó, muito excesso de informação, muito Uhum. excesso de opções. O que mais cura as pessoas hoje? Se voltar para dentro, presença. Boa. Um hábito simples que pode mudar a vida de alguém. Respira. Respiração, é. Ótimo. Corpo ou mente? Quem grita primeiro? O corpo, né? Muitas vezes, assim, a mente já gritou, mas eu não prestei atenção. Mas daí quando começa a doer, daí ali. Ah, boa, boa essa. O que tu faz para cuidar da tua própria energia? Eu, Cláudio, eu gosto muito, assim, a respiração, faço prática todo dia, né? Eu yoga pra mim é de domingo a domingo, né? Então, todo Uhum, dia, a minha prática pessoal. uhum, Caminhar, gosto muito de caminhar, fazer atividade física, né? uhum, Gosto muito de leitura. E eu gosto muito, às vezes, assim, ó, estar rodeado de pessoas e estar vazio também. Então, às vezes, uma companhia, às vezes, um bom livro é melhor do que estar com um monte de gente, né? entendi. Uma coisa que as pessoas precisam desacelerar urgentemente. Pensamentos. Um livro ou ensinamento que marcou tua vida. O Evangelho, segundo o Espiritismo. O que significa equilíbrio para ti? Equilíbrio é tu, assim, ó, tu conseguir conciliar, trazer essa presença e conciliar entre o que tu fala, o que tu, congruência entre o que eu Uhum, falo, o que eu vivo, porque às vezes as pessoas não têm, elas falam uma coisa, mas elas não vivem aquilo, querem uma coisa, mas vão fazer outra. a congruência. É congruência. Uma mensagem rápida para alguém que vive com dor crônica. É possível se libertar, é Uhum, possível, acredite que é possível, assim, uhum. ter uma vida mais leve. Se tu pudesse ensinar uma única coisa para o mundo, o que Uau, seria? nossa. Conheça-se a si mesmo, né? Através de N coisas, assim, ó, a gente tá aqui pra sair melhor do que a gente chegou, Muito né? bem. É isso aí. Então, eu quero deixar uma mensagem aqui, né? Então, hoje a gente entende cada vez mais que a dor não envolve apenas o corpo físico. Ela também passa pelo emocional, pelo sistema nervoso, pela forma como vivemos, sentimos e enfrentamos a vida. E justamente por isso, integrar áreas como yoga, meditação, fisioterapia, né? Uma fisioterapia especializada, principalmente em dor, é essa que eu olho muito, né? Pode transformar profundamente a vida das pessoas. Porque tratar a dor não é apenas aliviar os sintomas, é devolver movimento, consciência, equilíbrio e qualidade de vida. Então eu espero que esse episódio tenha feito você refletir sobre o quanto o corpo e a mente estão conectados. Eu digo corpo, mente e espírito, Hum. né? Então faltou aqui. E sobre como cuidar da saúde vai muito além do físico. Quero agradecer muito, Cláudia, a tua presença aqui hoje. Eu Estou muito agradeço. feliz. Quero divulgar mais, compartilhar mais, né, sobre a importância, a força que tem o teu trabalho, né? Eu te chamei aqui porque eu acredito demais nisso. Eu já vivi isso, eu já senti. Eu acredito, assim, é aquilo que tu falou. A gente quer muito levar para todo mundo, né? Uhum. Faz yoga, vai no retiro, né? Porque é algo realmente que faz diferença e vale a pena. Mas a gente sabe que nem todo mundo está preparado, né? É seu momento, assim, respeitar o momento, né? O Isso, processo de cada um. isso. Eu acho que então vamos encerrar aqui falando isso. Então, respeitando o processo e o tempo É isso. de cada um é o que importa. Em algum momento eu acredito que algo vai se mostrar na vida de todo mundo, né? É.
cada um no seu tempo. Então tá bom, muito obrigada, Cláudio. Eu que agradeço pela oportunidade, maravilhoso, adorei nossa conversa. Que bom, Estou espero à que de repente disposição. tu volte outros episódios para a gente falar sobre outras coisas, de Isso. repente tu contar como que está sendo cada vez mais o teu trabalho dentro da yoga. Com certeza. Então tá, gente, muito obrigado, até o próximo episódio.